E caso você vá fazer provas da banca FUNCERN, você precisa entender como é que a banca aborda o assunto de administração geral. E é o que nós vamos fazer exatamente hoje. Vamos analisar uma prova de 2024 do CREA para agente administrativo. E o assunto? Administração geral. Será que a banca cobra difícil? Ou ela tem um nível médio, vamos dizer assim, razoável? Ou são questões fáceis? Bom, pessoal, eu posso antecipar para vocês que essa prova foi muito fácil no nível ali de questões que nós podemos abordar no assunto de administração, certo? Foi uma prova fácil. E fazendo um resumo aqui brevemente do resumo das questões por matéria, na questão 21 ela cobrou uma das questões que mais cai em prova nessa área de administração geral, que foi o processo administrativo. Ela aborda, né, um dos assuntos, que é o de direção. Na questão 22, ela aborda sobre líder transacional e transformacional. Objetivamente ali no transacional, mas é importante você entender qual é o líder transformacional. Na questão 23, nós vemos ali ferramentas da qualidade e ela aborda o histograma. Vou tentar trazer aqui uma representação gráfica do histograma para você entender qual é a diferença. Na questão 24, ela traz sobre o fluxograma, também um assunto que não é complexo, é simples no âmbito de administração geral. E por último, na questão 25, ela traz um balão, né, uma figura, onde existe ali a conversa de dois personagens e o assunto principal da conversa é sobre motivação, certo? Então, esse vídeo não vai ficar longo. Meu nome é Hugo, sou formado em administração e quero lhe ajudar nesse assunto de administração para as futuras provas que você vai fazer. E vamos comigo aqui rapidamente, a gente vai conseguir identificar os gabaritos. Na questão 21, vou ler para vocês. Nas teorias sobre organizações, constitui-se processo administrativo a integração das quatro funções básicas da administração: planejamento, organização, direção e controle. Faz parte da função direção, né? Então, a função direção, ela caracteriza como? Bem, indo gabarito por gabarito, na letra a distribuição das atribuições entre os departamentos da organização, esclarecendo o papel de cada área no cotidiano de trabalho. Então, nós sabemos que esse descritivo, pessoal, é referente à função organização, né? É onde você ali distribui tarefas, atividades, aloca pessoas, é sempre a função do administrador no sentido de organização. Nós estamos buscando a função direção. A letra B, o estabelecimento de objetivos e metas com a finalidade de definir os meios pelos quais a organização pretende cumprir o seu propósito de existência. Aqui falou sobre finalidade, sobre metas, e sempre quando comentar sobre objetivos, metas e finalidades, nós podemos alinhar essa descrição ao planejamento. Não ainda é o nosso gabarito, nós estamos procurando sobre direção. Letra C. A mobilização da força de trabalho a partir da influência para o atingimento dos resultados esperados. É exatamente o que fala sobre a característica, né, da função direção do processo ali administrativo. Dirigir quer dizer você motivar, influenciar pessoas. Então, sempre quando tiver a função direção e essas características de influenciar alguém, com certeza é o gabarito, nós podemos ficar com a letra C. E por último, já que falou sobre organização, planejamento e direção, com certeza a letra D fala sobre controle, e ele fala ali a verificação por meio de ferramentas de controle,
e acompanhamento da efetividade das ações realizadas pela equipe de trabalho. Então, essa função, letra D, é a de controle. O nosso gabarito é a letra C. Vamos para a questão 22. Os estudos sobre liderança em organizações apresentam diversas teorias que abordam, entre outros temas, compreensão do perfil pelo líder. Nesse sentido, configura-se um traço marcante do líder transacional. Uma das matérias de administração que nós estudamos, e é bastante vasto, podemos dizer assim, é a parte de motivação. Existe o líder transacional, o líder transformacional. Existem assuntos de motivação que falam sobre a madureza do líder. Quanto mais maduro ele for, mais competência, mais delegação ele vai ali receber, sobre autoridade, sobre os demais do grupo. E nessa questão, pessoal, trouxe ali sobre o líder transacional. Você lembra o que fala o líder transacional? O líder transacional é aquele que sempre vai trocar o seu sucesso por recompensas, e quando você não for bem em uma atividade, ele pode trazer ali punições. Então você vai procurar uma questão que fale tanto sobre recompensas como também punições. Um outro tema bastante acompanhado do líder transacional, mas que tem uma descrição diferente, é o líder transformacional, que é aquele líder que tenta influenciar as pessoas, através do seu próprio comportamento. As pessoas começam a ficar mais focadas em alcançar os objetivos sem algum tipo de recompensa por trás, mas simplesmente pela motivação que aquele líder ele consegue implantar no grupo. Esse é o líder transformacional. Nós vamos ver que tem um dos gabaritos que vai falar sobre essa alternativa, mas nós estamos procurando mesmo o transacional. Vamos ver a letra A. Exercício da liderança a partir da motivação e do exemplo, estimulando os líderes a extraírem o máximo de seu potencial. Líder transformacional. Não é esse líder que nós estamos procurando. Letra B. A delegação da prerrogativa de tomada de decisão para a equipe de trabalho, contexto em que o líder assume o papel de mediador. Não falou sobre recompensas e nem punições. Letra C. A implementação do conceito de equipes autogerenciadas, em que todos os membros da equipe exercem o papel de líder, ao mesmo tempo e inexiste relação de subordinação. Também não falou aí sobre recompensas e punições. Portanto, nós chegamos na letra D, que provavelmente é o nosso gabarito. O estabelecimento de uma relação baseada no sistema de recompensas e punições com os liderados, em que os méritos são premiados e falhas desencadeiam ações disciplinares. Então, esse é o líder transacional, É um líder que está ligado mais às recompensas materiais, salários, bonificações e também algumas punições, aos funcionários. Bom, nosso gabarito fica no 22, letra D, e da questão 21, letra C. Vamos ver mais 3 questões dessa prova, que é a 23, e eu vou ler para vocês. As ferramentas da qualidade são importantes aliadas para as organizações no processo de melhoria contínua e aperfeiçoamento das práticas de gestão. A ferramenta é caracterizada por se constituir em uma representação gráfica das distribuições de dados numéricos, exibindo a frequência de ocorrência de uma determinada amostra de dados é conhecida como. Bem, pessoal, nós vemos aí 4 alternativas, mas qual é o nosso gabarito? A letra A, ele fala sobre o checklist. Normalmente o checklist é até bom nós decorarmos, porque o checklist está ligado a um tipo de lista, Fica ali uma palavra bem bastante semelhante, vamos dizer assim, checklist, lista. É quando, por exemplo, o gestor de RH ele vai procurar satisfação dos funcionários em vários ambientes ou em vários setores, como clima organizacional, salário, horário, para saber como é que está a satisfação do funcionário em vários ambientes. Isso aí poderia ser um checklist, E não é o que nós estamos procurando.
Se nós formos à questão e vermos o que nós estamos procurando, pessoal, é exatamente quando diz assim, a representação gráfica da distribuição de dados numéricos. E a letra B, o nosso gabarito, é o histograma. Eu vou tentar trazer aqui uma representação gráfica de o que é um histograma, e é exatamente isso, a representação gráfica da distribuição de dados numéricos. A letra C, ele fala sobre uma folha de verificação. Se você for procurar estudar um pouco sobre folha de verificação, você vai perceber que é bastante semelhante ao checklist, né? É uma lista também. E a letra D, ele fala sobre o diagrama de Ishikawa, também muito conhecido, é quando a questão vem falando sobre causa e efeito, né? Para você descobrir o problema e o efeito, né, de talvez uma determinada atividade ou de uma determinada ação, você poderia escolher o diagrama de Ishikawa, tá bom? Então, o nosso gabarito da 23 é a letra B. A 24 e penúltima questão que nós vamos ver dessa banca, um servidor público está com dificuldades para realizar suas atividades de forma padronizada. Para resolver o problema, pretende utilizar uma ferramenta que permite a identificação e a representação gráfica do sequenciamento das atividades de um determinado processo. A ferramenta em questão é denominada de letra A, fluxograma, letra B, organograma, letra C, matriz de risco ou letra D, plano de cargos. Bem, essa também não é uma questão difícil, como sabemos, e o fluxograma é quando ele quer ali padronizar exatamente o que diz a questão, né? Padronizar, saber qual é o sequenciamento, nós vamos utilizar o fluxograma. De forma bastante prática para falar sobre esse exemplo, né? Digamos que você chega no seu ambiente de trabalho e você quer saber o que você vai fazer por etapas. Então, o fluxograma poderia lhe ajudar a saber parte por parte o que você deveria fazer para conseguir, né, ter um dia produtivo, né? São as atividades, uma atrás da outra, em sequência. É o fluxograma. A letra B, o organograma, ele está mais ligado à estrutura e hierarquia de cada cargo na empresa. A letra C, matriz de risco, ele avalia o risco em um projeto, né? Então também não tem nada a ver com o que a questão 24 pede. E por último, a letra D, plano de cargos. Nós podemos imaginar, né, talvez uma estratégia do RH para poder conseguir identificar pessoas com determinadas características para determinados cargos, né? Esse seria o plano de cargos. Mas exatamente o que pede a questão 24 é o fluxograma. Não é uma questão difícil para que você possa levar para a sua prova. E por último, conforme nós falamos, né, lá no início, no resumo, sobre o diálogo que há aqui entre dois personagens, e nós vemos aqui é um diálogo que fala sobre motivação. A questão 25, ela faz faz a seguinte pergunta. Analise o texto a seguir que trata da interação entre um chefe e o seu subordinado no ambiente de trabalho. Então o chefe está sentado e a gente percebe que é ele que faz os questionamentos. O que você quer dizer com o dinheiro não é tudo? Isso é um banco, né? Então a gente percebe aqui que talvez o funcionário, o subordinado, na verdade, fez esse questionamento, né, que dinheiro não é tudo, e ele que ficou ali talvez sem entender, né, ou ele entendeu e não quis entender. A gente percebe ao ler as alternativas de AD que fala sobre a motivação. Vamos às alternativas. Considerando as teorias sobre motivação em organizações, pode-se concluir, a partir da identificação dos papéis de chefe e subordinado, a de interpretação do sentido que pode ser extraído do diálogo. Que, letra A, o reconhecimento financeiro não é suficiente para viabilizar a motivação de maneira sustentável. Assim, as organizações devem buscar meios alternativos para criar ambientes de trabalho favoráveis ao engajamento. E é exatamente o nosso gabarito, é a letra A, é bastante completo, né? Demonstrou na questão que realmente recursos financeiros eles não são sustentáveis, ou seja, a gente não fica motivado apenas por salário, com o tempo a gente tende a ficar desmotivado, e é o nosso gabarito. Vamos ver a letra B. As financeiras constituem um importante mecanismo motivacional e de engajamento.
o que se evidencia na fala que deu origem à resposta do chefe. Será que só porque a pessoa trabalha num banco, ela é um funcionário motivado, né? Com certeza não. Muitas coisas influenciam as pessoas, o ambiente, né, as ferramentas de trabalho. Então não é a letra B. Letra C. Os colaboradores em uma instituição bancária sempre estarão motivados quando bem remunerados, né? Um funcionário de banco que ganha 30 mil reais, será que ele sempre vai estar motivado, empenhado em conseguir alcançar os seus objetivos um atrás do outro? Será que o dinheiro, ele realmente vamos dizer assim, né, um elemento fundamental para a motivação? Bem, pessoal, o dinheiro ele é muito importante, mas quando a gente fala de motivação, ele não é o fator único que motiva. E a letra D, o subordinado encontra-se insatisfeito com o salário que recebe e possivelmente uma proposta de aumento salarial seria suficiente para resolver o problema. Mais uma vez, né, nós vemos aí uma questão voltada ao salário e o salário não é fator motivacional quando nós estamos falando ali, né, sobre esse assunto em administração geral. Se você gostou dessas questões, né, quer ver mais questões de administração, quer ficar um pouco mais forte em administração, vai fazer provas, né, sobre esse tema e quer tentar acertar o máximo de questões, a gente vai estar trazendo outras provas, né, de outras bancas, de outras regiões, e você vai conseguir entender como é que aquela banca normalmente aborda o assunto. Essas questões que foi da banca Funcern foram questões de nível fácil, como vocês puderam ver, e vamos, né, conforme, se vocês forem clicando aí em outros vídeos, né, do canal, vocês poderão ver outras bancas e outros assuntos. Valeu, pessoal, compartilha com seu amigo que vai fazer provas e dá o like para que a gente possa fazer ainda mais vídeos.